numa situação dramática que não é regional, não é no hemisfério sul nem norte, é uma situação planetária. Situação planetária significa falar de 7 bilhões de seres humanos. Essa é a população planetária na data de hoje. Então, a vacina mais rápida, se eu não estiver equivocada, mas temos aqui profundos conhecedores até para me corrigir, a vacina mais rápida do mundo, ultimamente, foi a vacina do Ebola na África, que levou mais de entre 4 e 5 anos. Então, a tarefa não é pequena. Nós estamos falando em prazos extremamente curtos para uma solução. Em compensação, para solucionar quase 100 vezes mais a demanda que se conhecia num estado regular das sociedades. Então, o que está sendo feito com a Covid, e acho que todos nós concordamos, não é uma informação, é histórico, é inédito, é um aprender com a evolução da pandemia. É aprender e antecipar conhecimento com a situação dramática dos óbitos, da enfermidade. As regiões do mundo se comportam diferentemente e em cada lugar há o que aprender, mas a busca da solução tem sido universal. Universal num prazo extremamente curto, para uma demanda imensa, uma demanda planetária. Segundo a atualização mais recente da OMC, que nós todos temos acompanhado diariamente, na última segunda-feira, dia 27 de julho, foram citadas 164 pesquisas de vacinas para o coronavírus. Em desenvolvimento, 25 das quais em estágio clínico, 5 das quais em estágio da fase 3. Então, hoje, se nós nos localizamos no Brasil, voltamos para o nosso ambiente, 2 das vacinas mais avançadas estão sendo testadas no Brasil, têm sido anunciadas enormemente. A vacina inglesa da Universidade de Oxford, que é uma parceria com a AstraZeneca, uma das associadas da Interpharma, e uma parceria com a chinesa Sinovac, através do Butantan. Então, nós temos o desafio de desenvolver uma vacina, desculpa, nós temos o desafio de desenvolver uma vacina, nós temos também o desafio de controlar uma pandemia, nós temos o desafio de criar estratégias valiosas e importantes para uma produção em escala global, acho que uma experiência nunca vivida, em demandas gigantescas em todo o planeta, e disponibilizá-la para toda uma população que nada mais é do que a população planetária de 7 bilhões de pessoas. A indústria farmacêutica, acredito eu, está ciente desse desafio nunca vivido antes, nunca. Está comprometida com as soluções, precisa desenvolver soluções acessíveis a todos, num vivenciar do dia a dia, num aprender com a contribuição global, num aprender com cada experiência bem-sucedida do passado, um medicamento, outro medicamento, mas o fato é que é o dia a dia e a história que nos faz aprender. Nós não temos aprendizado pretérito. O setor entende essa responsabilidade com a sociedade, e tudo que se faz na indústria farmacêutica está baseado essencialmente, e acreditem na indústria farmacêutica, no centro de todas as coisas tem só um ser humano. Indústrias organizadas se unindo globalmente todo o tempo, o mundo competitivo deixado de lado, é um passo para a humanidade. Nós estamos cientes de que o que fazemos, nós temos 51 laboratórios multinacionais que estão em mais de 150 países.
E todos esses laboratórios em todas as regiões do mundo entendem que o momento é outro. O momento é dar um passo pelo ser humano, dar um passo na história da humanidade por uma solução. Nesse sentido, claro que, então, acordos inéditos têm sido feitos com laboratórios nacionais, internacionais, dados de pesquisa clínica têm sido compartilhados entre marcas concorrentes, competitivas, entre pesquisadores, até se chegar a resultados mais rápidos, e depois disso, e depois dos resultados, uma estratégica logística de produção em vários pontos do planeta, de fornecimento, como priorizar a estrutura social, que deve ser protegida em primeira mão, a segunda fase, a terceira fase, de forma que essa história, para registrá-la e contá-la, nós temos que chegar ao final dela. Eu faço parte de laboratórios, da uma associação Interfarma de laboratórios farmacêuticos. Posso lhes dizer do esforço global, do esforço honesto, sincero e dedicado global de inúmeras marcas juntas. É um desafio secular, é um desafio de saúde, é um desafio social. Qual de nós algum dia viveu alguma coisa assim? É um desafio econômico. Então, nós falamos de pandemia em diversas frentes, na saúde, na sociedade, na economia, no bem-estar do ser humano, na segurança do ser humano, no dia seguinte do ser humano. Mas o que é louvável nesse grupo de pessoas que estamos aqui agora, com cientistas, com pessoas com muita vivência na indústria farmacêutica, vivência em ciência, vivência na medicina, é que todos nós juntos, somos os que podem criar a solução. É muito importante que nós tenhamos essa forte consciência de união, de deixar para trás diferenças ou qualquer aresta. A única solução que poderá salvar o planeta será através da ciência. E a ciência é o que nós fazemos. A ciência é o que nós fazemos todos juntos, cada um numa frente. Então, estejamos juntos, estejamos conscientes dessa tarefa extremamente difícil, mas que nós temos o privilégio de oferecer a solução. E vamos fazê-lo juntos. Muito obrigada, um bom seminário a todos. Obrigado, Elizabeth. Hélio, queria suas considerações breves. Boa noite a todos. Excelente introdução, Elizabeth, muito obrigado. Eu represento aqui a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica e compõe aqui no Brasil os médicos que trabalham na indústria farmacêutica. Estamos juntos nessa empreitada, junto com a Interfarma, para que possamos dar esclarecimentos sobre informações necessárias para toda a sociedade sobre o desenvolvimento das vacinas. Todos estão muito ansiosos para que cheguemos a um final feliz nesse desafio sem precedentes, como disse a Elizabeth. Eu trabalho na indústria farmacêutica há 33 anos. Eu vivi a época da tentativa de descoberta de medicamentos ou de vacinas para a AIDS. Naquela ocasião, nós descobrimos que seria muito difícil conseguir uma vacina pela velocidade da mutação do vírus e que, infelizmente, não tivemos esse sucesso. Tivemos que partir para a busca de antirretrovirais que pudessem controlar a doença ou controlar a carga viral dos pacientes, e até hoje não foi possível a descoberta da vacina. Nunca imaginávamos que passaríamos por um desafio ainda maior.
Nós, há 6 meses, os nossos líderes da indústria farmacêutica nos reuniu e disse: bom, vocês têm aqui alguns bilhões de dólares, para ser mais preciso, ao redor de 7 bilhões de dólares, e pronto, vocês têm que descobrir a vacina. E nós tínhamos um problema ainda maior. Nós temos o problema de que a doença, o vírus, é um vírus de uma capacidade de contágio muito grande. É uma doença que pode matar em dias e que todo mundo, todos os continentes estariam afetados e não apenas uma população específica. Então, a nossa responsabilidade como pesquisadores é enorme, é muito grande. Temos vivido meses muito agitados e que, felizmente, nós estamos começando a enxergar uma luz no fim do túnel. Então, agora eu vou passar a palavra novamente para o Edu, para que ele conduza essa reunião. E muito obrigado e tenham uma ótima reunião. Obrigado, Hélio. Obrigado, Elizabeth. Eu sei que a Elizabeth tem um compromisso, tem que se ausentar, mas nós temos o Eduardo Calderari, que também é diretor da Interfarm e vai poder nos ajudar também nas perguntas no final. Eu queria passar a palavra diretamente para o Cláudio Osvan, para nos apresentar os desafios regulatórios dos estudos de vacina contra a Covid. Cláudio Osvan, muito obrigado por aceitar o convite e fique aqui conosco. Obrigada, Eduardo. Eu me despeço, então. Obrigada. Bem, Muito até logo, Elizabeth. Obrigado. Cláudio Osvan, você está em mute. Ok, me ouve? Agora sim. Tá. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu me chamo Cláudio Osvan, sou farmacêutico de formação e já estou na Anvisa desde 2007, né? Inicialmente na área de registro de medicamentos novos, uma borboleta aqui, de registro de medicamentos novos, e nesses últimos 2 anos passei então a atuar na área de pesquisa clínica, na coordenação de pesquisa clínica. Tive uma breve experiência também como membro titular da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia em Saúde, no SUS, né? E uma experiência anterior também por bastante tempo na indústria farmacêutica. Eu vou projetar, então. Antes, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, por essa oportunidade, agradecer à Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica e a Interfarma também por essa oportunidade. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentaçãozinha muito rápida. Foi? Sim, está projetando. Ok. Vou pular para cá que eu tenho 2 telas aqui. Bom, então vamos falar um pouco dos desafios regulatórios, né, nesse tema, que são os estudos clínicos de vacina para a Covid-19. Como a doutora Elizabeth já falou, o doutor Hélio também, então nós temos enormes desafios, estamos num momento bastante crítico, né? E a pesquisa clínica em si tem estado em evidência, né? Eu acho que nunca antes a pesquisa, a ciência como um todo, teve tanto em evidência como está agora. E nós sabemos que desde que né, foi decretada essa emergência em saúde pública, né, emergência em saúde pública internacional, ficou evidente que uma vacina seria uma ferramenta crucial para limitar a propagação da infecção. E nós sabemos, né, também todos os dias nós ouvimos a imprensa anunciar um número gigantesco de grupos de pesquisadores que estão trabalhando também no desenvolvimento de novas vacinas.
Então, o dado de segunda-feira da OMS, então, como a doutora Elizabeth bem mencionou, são já 164 desenvolvimentos em vacina, mas em estágio mais avançado são 5, dentre as quais 3 estão sendo conduzidas no Brasil também. Né? Bom, nesse cenário, nesse contexto, obviamente, houve um aumento expressivo, né, na pressão, tanto sobre as empresas, né, os patrocinadores, os desenvolvedores, como também sobre as agências regulatórias, as autoridades regulatórias, né, e éticas também, que são responsáveis pelas autorizações, não só da condução dos ensaios clínicos, né, mas também da concessão de registro, ou seja, da liberação, da autorização para o uso amplo na sociedade. Né? E o Brasil, infelizmente, né, tem se tornado, criou um ambiente muito atrativo pelo seu alto número de infectados, né, principalmente nesses últimos 2 meses. Então, tornou o ambiente muito atrativo para pesquisas clínicas, razão pela qual nós temos aí a vinda dessas 3 pesquisas clínicas, além de um número expressivo também de outras pesquisas clínicas com medicamentos para a Covid-19. Bom, só para resgatar aqui um pouco a nossa atuação, né, do ponto de vista legal, regulatório, como que a agência atua, né, nesse contexto, né? No caso de pesquisa clínica, nós temos uma resolução, que é a nossa principal resolução, que trata de pesquisa clínica, e ela define, ela estabelece, determina que qualquer ensaio clínico a ser realizado no Brasil para fins de registro de medicamento, de vacina, enfim, precisa antes de ser autorizado pela agência. A exceção são aqueles ensaios clínicos, né, que não têm fins de registro, portanto, são acadêmicos, né, que nós chamamos normalmente de ensaios de pesquisa científica ou pesquisa acadêmica. Esses não precisam de autorização da Anvisa para serem conduzidos, no entanto, precisam da autorização, da avaliação do ponto de vista ético, não é? Para serem conduzidas, e essa avaliação e autorização é feita pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, não é? Que é ligada ao Conselho Nacional de Saúde. Então, todas as pesquisas clínicas com seres humanos precisam de autorização ética, mas somente aquelas pesquisas clínicas que têm fins de registro de medicamentos é que precisam também da autorização regulatória. Bom, o que as vacinas têm trazido, né, de desafios? São enormes, são muitos, né? Eu cito alguns aqui, né? As vacinas, diferentemente das moléculas sintéticas, né, com as quais nós estamos acostumados a trabalhar e que estão em maior quantidade disponível, né, no país, né, as vacinas são muito complexas, né, normalmente de origem biológica, e por isso, por serem muito complexas, elas requerem uma análise rigorosa, né, uma análise técnica rigorosa, e também tem um conjunto, por serem complexas, geram um conjunto expressivo de dados e informações técnicas. Tal é que, em circunstâncias normais, né, o doutor Hélio acabou de comentar, né, sobre o tempo, né, que se gastaria para se desenvolver uma vacina. Então, em circunstâncias normais, obviamente, para o desenvolvimento de uma vacina levaria muito tempo, né, muito tempo. Né? Não só por parte dos desenvolvedores, né, por conta do próprio desenvolvimento, mas também da condução dos ensaios clínicos, né, e também das autoridades regulatórias. A vantagem que a gente tem visto do ponto de vista da produção das vacinas é que muitas delas têm aproveitado, né, de plataformas que já existem, né,
para outras vacinas, seja para influenza, seja para MERS, para ebola. Então, são plataformas que já estão instaladas, que já vinham sendo utilizadas para o desenvolvimento de outras vacinas, e que, para aquelas plataformas que desenvolviam vacinas similares, né, a que se tem buscado agora para a Covid, então essas podem ser aproveitadas de certo modo, e aí nós temos, inclusive, conseguido antecipar algumas coisas ou suprimir alguns testes, né, pela similaridade das vacinas que estão sendo desenvolvidas agora com aquelas que vinham sendo desenvolvidas regularmente em várias plataformas. Outros desafios são, por exemplo, definir os testes e parâmetros mínimos de qualidade e segurança, parâmetros mínimos de qualidade para garantir a segurança das vacinas para o início dos estudos clínicos. Então, esta é uma preocupação muito grande, né, de todos, porque não é possível iniciar um ensaio clínico com uma vacina sem que não tenha antes assegurado ou realizados os testes necessários para garantir que a vacina é segura, né? Outro desafio muito grande também é que, por conta da urgência, da emergência, né, as fases das vacinas que nós conhecemos normalmente, fases separadas, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então, nós temos visto que essas fases têm sido realizadas quase que simultaneamente, né? E tudo isso impõe desafios enormes, desafios adicionais enormes, do ponto de vista técnico e científico. E, com isso, também exige-se que uma maior experiência de todos, né, inclusive nossa, né, da autoridade regulatória, né, o seu corpo técnico tem que ter uma expertise nessa área para poder realizar a análise com a profundidade, com esse volume de informações, não é, e com a celeridade que a situação requer. Bom, só para ter uma ideia, eu coloquei aqui um quadro, né, comparativo do desenvolvimento de vacinas, né, da maneira clássica, né, regular, que nós estamos acostumados, e como se tem desenvolvido as vacinas para a Covid. Né? Veja que a fase pré-clínica, o estágio pré-clínico, né, que é antes do ensaio clínico em seres humanos, que levaria normalmente 18 a 30 meses, né? Agora tem alguns casos que não chega a um mês, né? Como eu disse, naqueles casos em que as plataformas, né, permitem aproveitar alguns dados, então esse período é muito curto. Então aqui não chega a um mês, né? A fase 1, né, que chega a 30 meses, normalmente. Aqui nós estamos falando em 6 meses, no caso de vacinas para a Covid. A fase 2, de 32 meses também para 6 meses. A fase 3, com 30 meses aqui, nós estamos fazendo, às vezes não chega a um mês, né? E o processo produtivo, né? A aprovação para a fabricação, que normalmente ocorre entre 1 ano e 2 anos, né? Nós estamos agora com uma aprovação muito rápida, né? E alguns países, inclusive, algumas agências têm mecanismos de aprovação condicional, emergencial, enfim, coisa que a gente aqui no Brasil ainda não tem, mas nós temos feito um esforço extraordinário para poder acelerar a análise. É o que eu mostro aqui um pouco mais adiante. Então, nesse esforço, nós temos implementado algumas ações regulatórias para o enfrentamento da pandemia, né? Por exemplo, nós criamos, né, instituímos um comitê, logo no começo da pandemia, nós instituímos um comitê interno no âmbito da Gerência Geral de Medicamentos, né, com o objetivo de dar respostas rápidas e tratar exclusivamente de demandas relacionadas à Covid-19, incluindo aí a anuência em ensaios clínicos, mas também o registro de medicamentos, a descontinuação
de alguns produtos no mercado. Então, tudo relacionado a medicamentos, né, para a Covid-19, esse comitê está no escopo de atuação desse comitê. Bom, ainda como ação regulatória, né, e como nós tivemos essa experiência com as vacinas, foi a convergência regulatória com outras agências, né, as discussões com outras agências, aumentamos a interação com outras agências e também com as indústrias, com os patrocinadores, com os desenvolvedores, né? Eu acho que nunca fizemos discussões tão intensas e tão frequentes com os desenvolvedores e com as agências internacionais, né? Agora, com essa ferramenta que certamente ficará como legado, né, desse momento que nós estamos vivendo, essas ferramentas digitais, né, as mídias e essas ferramentas que utilizamos para essas discussões, para essas reuniões, então, tem nos permitido fazer essa interação, essas discussões, não só com o setor, né, produtivo, mas também com outras agências internacionais, o que tem nos ajudado muito, porque o compartilhamento de informações, né, muitas vezes o desenvolvimento já está um pouco mais adiantado em alguns países, às vezes as primeiras fases foram normalmente, né, geralmente são desenvolvidas, são conduzidas em outros países e normalmente nós precisamos desses dados, desse subsídio, né, para avançarmos, aprovarmos a próxima fase, uma fase 3, por exemplo, e esse compartilhamento de informações com outras autoridades regulatórias tem sido fundamental para nós. Ainda lá no comecinho da pandemia, nós também criamos, logo de início, né, de entrada, nós publicamos uma série de orientações que tem como objetivo minimizar os riscos dos participantes, dos trabalhadores, né, minimizar os riscos aos participantes das pesquisas e os trabalhadores também, quem está envolvido com pesquisa clínica, durante esse período de pandemia, né? Então, nós já estamos no número 23, a primeira nota técnica foi a 22, agora nós temos a nota técnica 23, que publicamos nessa segunda-feira, e tudo é muito dinâmico, né? A cada dia nós recebemos novas informações, mudamos muitas coisas, surgem novos guias, surgem novas dificuldades. Então, só para te citar alguns exemplos, né, que começamos a observar logo no começo da pandemia e que alguns continuam ainda, né, a dificuldade, né, dos participantes continuarem na pesquisa por conta do isolamento, por conta da quarentena, o risco do pessoal envolvido na pesquisa clínica descontaminar, não é? As restrições de deslocamento, né, que acabaram também dificultando a disponibilidade dos profissionais de saúde, né, para irem para os centros, enfim, para fazerem as visitas, as dificuldades para cumprir integralmente aqueles procedimentos aprovados no protocolo clínico, inicialmente aprovados, né, a dificuldade na dispensação dos medicamentos, né, porque o paciente não pode vir ao centro, e então gera-se uma dificuldade e, inclusive, acaba muitas vezes resultando numa menor adesão dos participantes nas pesquisas, né? Então, tivemos que elaborar e publicar uma série de orientações para poder superar parte desses problemas que começaram a aparecer. Bom, com esse esforço, né, não só em relação às vacinas, né, com a instituição do comitê, como eu já mencionei, né, mas com todo o esforço que fizemos e estamos fazendo, nós, desde o dia 1º de abril até hoje, né, 29, nós já autorizamos 26 protocolos clínicos de medicamentos para a Covid-19, né, incluindo os 3 produtos candidatos à vacina, né, com um prazo médio total de aprovação de 5 dias, a partir da submissão formal do pedido, né?
nós temos utilizado uma estratégia no âmbito desse comitê, que as empresas, elas submetem, encaminham os documentos que já estiver em mãos, para que a gente possa antecipar, fazer uma análise prévia, uma análise preliminar, né? E enquanto a empresa vai providenciando, né, a documentação definitiva para submissão formal, né, nós vamos avançando na avaliação dos documentos já disponíveis, né? Recebemos, inclusive, por e-mail ou em plataformas específicas, né, de modo que quando a empresa peticiona formalmente o pedido, né, nós já estamos bastante avançados na análise, o que facilita muito, né, o trabalho e dá muita celeridade para a autorização. Então, eu coloquei aqui, eu acho que o doutor Esper vai comentar sobre os estudos, mas eu só citei aqui, que já está muito, tem sido muito repercutido, né, que a vacina da AstraZeneca, né, que é a famosa vacina de Oxford, né, que é um estudo fase 3 para determinar a segurança, eficácia e imunogenicidade da vacina, né, em 5, se planeja a inclusão de 5 mil brasileiros. Temos também a vacina do Instituto Butantan com a Sinovac, né, que é a vacina de antígeno do vírus inativado do SARS-CoV-2, né, que é um ensaio clínico fase 2B/3, né, e que tem também o objetivo de avaliar a eficácia e segurança em profissionais de saúde. É uma vacina absorvida e inativada, produzida pela empresa chinesa Sinovac. E por último, a vacina da White, né, o Pfizer, né, com a BioNTech, que é a BNT162, que é uma RNA antiviral, né, como eu disse, né, um estudo de fase 1/2/3, né, que tem o objetivo também de avaliar a segurança, tolerabilidade, imunogenicidade e eficácia das vacinas em participantes, em adultos saudáveis. Bom, era só essas observações que eu gostaria de falar inicialmente, e eu continuo aqui, então, à disposição. Muito obrigado. Cláudio Osman, muito obrigado pelas suas considerações, foi muito interessante, eu tenho certeza que a gente vai receber perguntas para você daqui a pouquinho. Sim. Eu já queria passar a palavra para o Esper, para ele poder fazer a sua apresentação. Obrigado, Eduardo, obrigado demais colegas, obrigado, Cláudio Osman, especificamente agradecendo você por toda a ajuda que a gente recebeu da Anvisa em todo esse processo, não é só na condução do estudo da vacina de coronavírus, mas em todos os processos que a gente submeteu para a Anvisa para fazer projetos de pesquisa com o novo coronavírus. Tem sido um momento muito difícil para nós, muito duro, e a busca de soluções tem sido um grande desafio. E a gente seguramente está passando por um momento do outro lado, de grande aprendizado, porque temos aqui a oportunidade de dar algumas respostas para essa pandemia, para tentar mitigar o número de mortes dessa tragédia que tem sido. Aqui no Brasil já está nos aproximadamente 90 mil mortos pela doença, infelizmente o segundo país em número de casos notificados no mundo inteiro. Eu vou falar um pouquinho sobre a vacina de coronavírus, mas com foco na vacina da Sinovac, que agora também se chama Coronavac, pelo Instituto Butantan. Meu nome é Esper Calaz, eu sou professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP e conduzo as pesquisas no Centro de Pesquisas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde eu coordeno o Centro de Pesquisa Clínica. Todo mundo já viu esse gráfico bem ilustrativo do vírus e com
a estrutura aqui em fotografias por microscopia eletrônica, e aqui à direita a fotografia, um desenho esquemático do vírus. Deixa eu ver se eu consigo só buscar aqui o laser. Aqui, pronto. Então, o que vocês estão vendo aqui são 3 proteínas que eu queria chamar a atenção. A primeira é a spike, que é essa proteína aqui mais para fora do vírus, que é onde ele se liga ao receptor de ACE2 para ligação e fusão do vírus à célula. Mas também tem a proteína de membrana, que é essa aqui mais de coloração esverdeada aqui, que tem várias delas dispostas na superfície do envelope. É uma proteína transmembrana. E o envelope, a proteína envelope em si, que é essa daqui. O que eu estou chamando a atenção a essas 3 proteínas? Porque elas são possivelmente alvos de ação de anticorpos no nosso, produzidos pelo sistema de defesa humoral, e isso é um dos alicerces da produção e da ação das vacinas que nós estamos desenvolvendo, sendo desenvolvidas no mundo inteiro. Então, quase que praticamente todas as vacinas têm a expressão da spike, que é essa proteína aqui que está na superfície, que é a principal no alvo da ligação, que se liga no alvo celular, que é a ACE2. E com diferentes versões sobre isso. Então, o que você quer, fundamentalmente, é induzir uma forma de apresentar para o sistema de defesa a spike. Mas há vacinas que aí algumas falam para lá e para cá, não, mas eu tenho um pouco mais que a spike, minha spike é melhor que a sua, a minha spike também vem com a proteína da membrana, vem com envelope, isso e aquilo, ela tem a expressão conformacional mais próxima do que é o vírus na natureza, e aí fica essa discussão entre qual é a melhor estratégia, mas sem dúvida nenhuma, considerando a constância genética do vírus durante a pandemia, eu vejo que é um problema um pouco menor para desenvolver uma vacina de coronavírus do que para vários outros vírus. E um problema muito menor do que desenvolver uma vacina para o HIV, cuja diversidade viral é tão assustadoramente maior comparada com o que a gente vê com o novo coronavírus. Aqui é a demonstração do ciclo replicativo. Então, o vírus chega, gruda na célula, desenvelopa, aí ele faz seu processo de transcrição e tradução, complexo de Golgi e exocitado. Mas vocês vejam que há vários passos aqui onde a gente pode interferir no processo de replicação viral. Eu quero chamar a atenção para vocês na base da ação da vacina. É que você induz anticorpos que vão atuar nessa etapa. A vacina, portanto, poderia ser de alguma forma comparável à utilização de anticorpos monoclonais com capacidade neutralizante, que já está sendo testado para profilaxia pós-exposição e para tratamento, e plasma convalescente, que é você trazer passivamente anticorpos para a pessoa que está sendo testado. O nosso grupo da USP está liderando esse trabalho com 5 instituições do estado de São Paulo para tentar verificar se plasma convalescente comparado com tratamento padrão pode ser utilizado para casos de Covid-19. Mas o que você gostaria mesmo desses anticorpos estarem pré-existentes, que é o que a vacina faria. Então, isso aqui é o desfecho desfavorável de uma doença, onde você tem a infecção do vírus pela via respiratória, aí ele desencadeia uma resposta inata e adaptativa, que vai culminar com uma cascata de mediadores inflamatórios, alguns deles trombogênicos, que leva a um comprometimento da microcirculação pulmonar e também do processo inflamatório pulmonar, que pode levar o paciente à morte. Agora, o que você gostaria é que essa infecção resultasse na formação de anticorpos neutralizantes e de uma resposta celular eficaz para, inclusive, impedir que a pessoa não tenha sequer sintomas da doença. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para alguns aspectos. O primeiro deles é que nós estamos falando de um vírus de mucosa respiratória. E não é um vírus invasivo, como é a maioria dos vírus para os quais a gente tem vacina até hoje. Você, por exemplo, compara sarampo, tem uma viremia muito grande. Você compara dengue, você tem vírus circulando, febre amarela, vírus circulando.
No caso do coronavírus, menos de 10% dos pacientes com doença grave, você encontra o vírus na circulação. Por quê? Porque o dano é muito mais em mucosa. Então, a dificuldade de uma resposta imune atuar pode ter a sua peculiaridade, que tem que ser levada em consideração. A gente pode deixar isso para discussão. Agora, o que a gente sabe é que esses anticorpos que são produzidos de uma forma eficiente para controlar a multiplicação do vírus por uma quantidade grande das pessoas, a maioria dos infectados não tem sintomas. A maioria não tem sintomas. Será que eles estão pré-existentes, se eles não impedem que o vírus cause essa infecção? E isso os estudos em experimentação animal têm demonstrado ser possível. Quer dizer, a presença de anticorpos pré-existentes, são marcadores de proteção contra a doença clínica. A gente sabe também que a produção desses anticorpos, depois de uma infecção natural, é variável dependendo do isotipo, mas a gente sabe, no entanto, que aquele que é mais frequentemente identificado, que se acumula, é o anticorpo do isotipo IgG. Ele é um pouco mais tardio, mas ele é presente numa percentagem das pessoas. Há uma discussão muito grande, porque alguns acreditam que anticorpos classe IgG podem não ser produzidos por todas as pessoas que se infectaram naturalmente, mas eu acho que tem aqui um viés de que a gente ainda está lidando com kits sorológicos que estão aquém da sua capacidade ideal. Então, a gente está vendo algo que a gente viu com HIV, viu com Zika, com a Covid-19 não é diferente. As primeiras gerações de testes têm problemas. Na medida que a gente vai evoluindo com esses testes, eles vão melhorando sua qualidade, especificidade, sensibilidade, valor preditivo positivo e negativo. Agora, o que a gente sabe é que a presença desses anticorpos classe IgG habitualmente se correlacionam bem com a presença da capacidade de neutralização. Ou seja, a maioria dos trabalhos publicados até agora mostram que quanto mais anticorpos tipo IgG produzidos, melhor a capacidade de neutralização que a pessoa tem. Então, há uma correlação. Embora alguns trabalhos tenham apontado que essa relação não é perfeita. Acho que o mais marcante deles é o que o Michel Nussensweig fez, junto com Marina Kaskey e vários outros colegas, vários brasileiros nesse trabalho na Universidade Rockefeller, que os 2 melhores anticorpos que ele isolou foi de uma pessoa que não tinha os maiores títulos de anticorpos mensuráveis no sangue. Ou seja, muito provavelmente, com o tempo também, a gente vai ver uma queda desses anticorpos. E aqui eu vou chamar, sem necessariamente comprometer a resposta. E aqui eu vou chamar a atenção desse trabalho que foi publicado essa semana, que um grupo da Mount Sinai coletou amostras de 19.860 pessoas com diagnóstico de coronavírus. E eles observaram que a grande maioria dessas pessoas, mais do que 90%, soroconvertiram. Então, o que a gente está falando aqui é provavelmente da capacidade de detecção de anticorpos ser melhor e, portanto, isso refletir mais fielmente o que é a resposta imune dessas pessoas. A outra coisa que eles observaram, que essas metodologias que eles desenvolveram, capturando anticorpos de diferentes tipos, especificamente contra a proteína spike, eles estavam presentes na grande maioria dessas pessoas por um período de 3 meses. E por que eu estou falando isso? Porque saiu algumas semanas atrás, um pouco mais de um mês, um trabalho dizendo que o título de anticorpos cairia depois de 3 meses e, portanto, a pessoa ficaria colocando em dúvida a resposta duradoura do sistema imune. Agora, primeiro que anticorpos, depois de qualquer doença infecciosa aguda, cai. Isso para 100% das doenças. Quer dizer, você tem febre amarela, nós pegamos a coorte aqui do HC, mensuramos títulos de anticorpos neutralizantes, ao cabo de 30 dias, estavam todos lá em cima. Um ano depois, coletamos a mesma amostra, caiu. Mas por quê? Porque o sistema ele vai purificando e selecionando seus anticorpos que são melhores, e isso que é a natureza da resposta imune. O que vai acontecer com o novo coronavírus? Até agora, muito provavelmente, a resposta é protetora, por tudo que a gente já viu.
Por quê? Porque nós não temos casos de infecções recorrentes de Covid-19, aliás, a apresentação clínica de doença recorrente de Covid-19. Será que elas ocorrem? Possivelmente. Mas é, sem dúvida nenhuma, um evento raro, considerando que nós estamos chegando próximo de 20 milhões de casos e nós temos alguns poucos casos suspeitos de pessoas que supostamente teriam pego o vírus 2 vezes, ou desenvolvido a doença 2 vezes. Mas é um período curto, essa resposta está dada para 6 meses aproximadamente. A gente tem que ver o que acontece ao longo dos anos para saber se essa resposta vai diminuir em intensidade ou não. Se vocês quiserem, a gente aborda isso em mais detalhes na nossa fase de discussão. O que a gente sabe é que há, de fato, uma dificuldade em encontrar percentagens de soroconvertores nos locais onde teve onda pandêmica que pudesse mostrar o que a gente chama herd immunity. Quando você pega esse levantamento aqui de diferentes cidades europeias e nos Estados Unidos, percebe-se que a percentagem de pessoas que soroconverte não é alta. Então, veja só, Barcelona teve uma epidemia grande há algum tempo atrás, 7,1% converteu. Madrid, a cidade mais acometida pela pandemia na Espanha, só 11,3% soroconverteram. Em Nova York, nós tivemos um excesso de mortalidade na cidade 5 vezes sobre o número de pessoas esperado que morresse por período. Lá não tinha lugar para internar as pessoas. Foi uma tragédia o que aconteceu em Nova York. As pessoas em alguns desses hospitais, colegas que descrevem isso para a gente, foram admitidos, internados e colocados deitados em cima de escrivaninha. Os estágios de prevalência lá, 19,9%. Aqui em São Paulo, no banco de sangue, junho, 12% somente de soroprevalência. Nos levantamentos que estão sendo feitos, por exemplo, em Santos, 7% de soroprevalência. Ou seja, esses ensaios estão vendo muito possível, na minha opinião, uma parte da resposta imune. Eu acho que a gente tem algo mais do que só esses anticorpos detectados com esses testes que, na minha opinião, ainda têm limitações. Mas o que a gente tem visto é que aonde a pandemia passou, não teve uma segunda onda com a mesma intensidade da primeira até agora. Então, a OMS falou isso ontem numa declaração, que até agora, pelo menos, a pandemia de Covid-19 é somente uma onda grande, que não respeita temperatura, não respeita variação sazonal e, muitas das vezes, dá pouca bola para as diferenças demográficas de cada local. Mas a gente está vendo que a onda europeia está diminuindo progressivamente, eles ainda têm casos, mas diminuindo bastante, e a onda americana, embora alguns que olhem os gráficos e vejam uma segunda onda, entre aspas, acontecendo, na verdade, a distribuição do vírus para diferentes regiões do país que não tinham sido primariamente acometidas junto com Nova York. Aqui no Brasil não é diferente, a gente tem algo muito parecido. Nós temos ondas diferentes, para dizer um exemplo, o estado do Amazonas já está numa fase bem menor da sua onda pandêmica, Rio de Janeiro está caindo bastante, no entanto, Rio Grande do Sul está em ascensão, Goiânia está em ascensão, Paraná está em ascensão, exceção feita a São Paulo e região metropolitana, que a gente tem uma onda muito duradoura, talvez a mais duradoura do mundo inteiro. Começamos no começo de março, e agora nós estamos no fim de julho e ainda estamos próximos do nosso teto, com tendências de queda, é verdade, mas é uma onda muito duradoura. A gente pode discutir a razão disso se vocês quiserem depois. Agora, como que a gente consegue explicar todos esses fenômenos? Talvez uma grande parte dessa resposta seja a imunidade celular contra o novo coronavírus. Vários trabalhos começaram a se acumular mostrando que eles têm um olhar menos crítico. Eles conseguem ver numa janela mais aberta a resposta imune, percebendo que tem respostas, inclusive em pessoas que não soroconverteram depois da documentação, por exemplo, de uma infecção assintomática ou de exposição domiciliar a casos que tiveram doença clínica. E isso
vem se acumulando, são vários dos trabalhos que já estão apontando nessa direção, sugerindo que respostas linfócitos T CD4, T CD8 e T reguladores atuem de uma maneira fundamental na resposta imune contra o novo coronavírus. Talvez isso esteja relacionado à natureza da infecção ser da superfície da mucosa, talvez esteja relacionada a uma ponte que existe da imunidade inata para a imunidade adaptativa celular, que seja mais importante do que somente a produção de anticorpos. Essa resposta a gente não sabe. Mas o que a gente tem é algumas pistas. Um dos principais fatores de risco para doença grave é linfopenia na fase aguda. Todo mundo já deve ter visto isso. Será que o desempenho da resposta imunicelular precário não seja um dos principais indicadores da doença grave, da Covid-19? Tudo isso a gente ainda está aprendendo aos poucos e a gente pode também discutir isso um pouco mais. Então, vamos artificialmente induzir essa imunidade rebanho. Como vacinas. Então, já foi falado aqui, nós temos várias vacinas que estão no pipeline, vocês estão acompanhando isso também, são 166 vacinas no último dashboard da Organização Mundial da Saúde, sendo que temos 8 em fase 1, 12 em fase 2, 5 em fase 3. E a distribuição desses estudos abraçaram várias estratégias diferentes. Então, nós temos vacinas que se baseiam de formas tradicionais, que é vírus inativado. Nós temos subunidades proteicas, temos vários exemplos que a gente já usa, algo muito parecido com isso. Mas aqui, e cabe salientar, existe uma contribuição enorme das vias de desenvolvimento de vacinas para HIV nessa ciência. Eu trabalho com vacinas de HIV desde 1996. A gente não conseguiu uma vacina para HIV por causa da diversidade viral. Mas isso permitiu desenvolver vacinas baseadas em DNA, em vetores virais, em RNA, principalmente. Já as VLPs derivam muito mais de outras plataformas de desenvolvimento de vacinas. Aqui o grande exemplo é a vacina de HPV. Mas todas elas acabaram sendo trazidas para o campo de desenvolvimento de novas vacinas contra coronavírus, impulsionadas pela premência da emergência mundial causada pela pandemia. E isso aqui é uma coisa que é trágica, a gente está construindo essa ciência sobre uma situação extremamente delicada e dolorosa para a humanidade, mas vai ser um dos grandes avanços que nós vamos deixar depois dessa pandemia. Estamos, como foi mencionado antes, revendo todas as nossas estratégias de desenvolvimento de novas vacinas para agentes infecciosos. Isso vai revolucionar esse campo. Se a média de tempo era 7 anos de trazer uma vacina da bancada para licenciamento, nós estamos falando aqui agora de algo que pode ser menor que 1 ano. Então, temos 5 vacinas que estão em fase 3, são 3 com vírus inativados, uma de vetor viral, que é a Chadox, de Oxford, de AstraZeneca, e uma de RNA, que é da Moderna. As 3 de vírus inativados são companhias chinesas que desenvolveram, e uma delas é a Sinovac, que veio para o Brasil. Muito bem, vou começar a falar um pouco da Sinovac, mas deixar bem claro para todo mundo que eu não sou funcionário do Butantan, eu não recebo dinheiro do Butantan como empregado e não faço consultoria para o Butantan paga. A única coisa que eu faço é coordenar um dos centros de pesquisa do estudo, que é o centro coordenador do estudo da vacina da Sinovac, e como também participei, e sou o centro coordenador, estou participando, inclusive, do estudo fase 2 da vacina da dengue e fase 3 da vacina da dengue, respectivamente. Além de outros estudos de vacinas com influenza, que a gente vem contribuindo com o Instituto. Trabalhar com o Instituto Butantan tem sido uma satisfação, porque adicional, porque a gente também está trabalhando com o Instituto Público de Produção de Vacinas, cuja
a ponte para produzir essas vacinas e torná-las disponíveis para a população brasileira a preço de custo é uma coisa que é muito importante na acessibilidade também. Aqui eu estou trazendo um estudo que foi publicado com a Sinovac, que foi o primeiro estudo de vacinas que foi utilizado em estudo de modelo animal, um modelo de primatas, que foram utilizando uma cepa específica de coronavírus isolada na região do centro do sudoeste da China. Essa vacina foi inativada depois de cultivo com fermentação em células vero, e lá o sobrenadantes foi inativado quimicamente, e esse sobrenadante conseguiu. A análise do blot mostra a expressão de todas as proteínas virais e as partículas virais do vírus inativados observados por microscopia eletrônica nesse slide. E aqui rapidamente mostrar para todos que a dose de 3 ou 6 microgramas aplicadas em comparação ao placebo mostrou que após a imunização, um título de anticorpos que foi bastante satisfatório, e esses anticorpos foram capazes de induzir uma proteção contra a replicação do vírus desses animais que foram infectados experimentalmente em laboratório. Então, a presença de anticorpos contra, especialmente a proteína spike nesses animais, foi capaz de induzir proteção, o que foi também confirmado por modelos animais que empregaram outras vacinas que adentraram a fase clínica de vários diferentes produtores. Foram feitos já o estudo fase 1, já foi analisado e completado, são 144 adultos que receberam 2 doses, a primeira dose de 600 unidades por cada partículas virais em meio ml de suspensão, e a segunda 1.200, e nós temos aqui uma soroconversão satisfatória de IgG, de 95% na dose maior, 75% na dose um pouco menor. Quando foi para o estudo fase 2, foram mantidas as 2 doses experimentais, e aqui a diferença entre a dose maior e menor sumiu. Então, a gente não tem diferença estatisticamente significante, foi 98,32% na dose maior, 92,37% na dose menor. A vacina foi bem tolerada, cerca de 27% dos vacinados tiveram manifestação grau 1 ou grau 2, principalmente local, com dor e hiperemia no local da injeção, e alguns poucos deles tiveram sintomas leves sistêmicos no dia seguinte à aplicação. Quero lembrar que isso é uma vacina de vírus inativado e esse tipo de reação é vista com outras vacinas que têm formulação semelhante. A vacina é formulada junto com a Lumen, com adjuvante, para tentar melhorar a indução de resposta imune dessas pessoas. Então, o Butantan estabeleceu uma parceria com a Sinovac, fez um acordo, detalhes desse acordo eu não conheço, mas eu sei que tem a parte de aquisição das vacinas para fazer o estudo clínico, o desenvolvimento dos dados clínicos é de propriedade do Butantan, fase 3, depois tem uma fase de fornecimento de lotes iniciais para imunização, caso a vacina seja demonstrada eficaz, e depois uma fase uma terceira etapa do acordo, que é a transferência de tecnologia da produção da vacina para o Instituto Butantan. Como é uma plataforma de biofermentador de células vero, é uma coisa que o Butantan já domina para diversas outras vacinas, o que, de alguma forma, facilitaria essa transferência de tecnologia, na minha opinião. O estudo fase 3 foi concebido com um desenho de duplo cego, randomizado e controlado com placebo, para avaliar a segurança e a eficácia da vacina em profissionais de saúde produzido pela Sinovac. Esses são os 12 centros participantes, eles são distribuídos nas regiões onde está tendo uma ascensão de número de casos. Então, nós temos centros em Brasília, que está muito cheio de casos, todo mundo está acompanhando. Minas Gerais está começando a experimentar uma queda. Paraná, que está em ascensão. Rio Grande do Sul, que está em ascensão. Rio de Janeiro, que está experimentando já uma queda.
o interior de São Paulo é representado por 2 centros, em Ribeirão Preto e em Campinas, que está em ascensão, e 4 centros na cidade de São Paulo, que tem essa pandemia com uma curva prolongada, como eu comentei no começo da apresentação. É um vírus inativado, a cepa CZ02, na dose 600 por ml, são 8.870 voluntários incluídos, todo mundo fala 9.000, mas é arredondado. A idade é maior de 18 anos, tem uma primeira etapa que vão ser colocados cerca de 4.000 voluntários, cerca de 5.000 voluntários vão ser até 50 anos de idade, e os demais vão avançar nas idades mais avançadas, que eu acho que, a minha opinião, é onde a vacina tem que ter o seu melhor desempenho na prevenção da Covid-19. São 2 doses da vacina, com 2 semanas de intervalo, e os desfechos primários é o diagnóstico de Covid-19 e segurança. Quero chamar a atenção que, de uma forma geral, até que a gente saiba quais são os marcadores de proteção para o desenvolvimento da Covid-19, o desfecho de todos os estudos tem sido doença, e não a presença ou não de vírus em secreção respiratória. No entanto, como secundário, a gente vai mapear a presença de portadores assintomáticos do novo coronavírus, a soroconversão após a primeira e segunda dose, e num subgrupo a gente vai fazer estudos de imunidade celular focado em linfócitos TCD4 e TCD8. Depois do lançamento desse estudo, a gente percebeu, eu já vinha acompanhando essa história, mas a gente está entrando num terreno espinhoso. Então, vocês acompanharam o que aconteceu com os ataques que foram alegados pelo governo do Reino Unido, aqui contra a Rússia, e pelo governo americano, aqui contra a China, de hackers para obtenção de dados de estudos de vacina que estavam sendo feitos nesses 2 países. Os 2 países reagiram dizendo que isso não era verdade e não se responsabilizando por nada que teria acontecido. Ou seja, a gente está entrando num campo extremamente espinhoso, que eu acho que a gente vai ter que se preparar também, e é isso que eu vou falar em seguida. Todo mundo acompanhou aqui o lançamento, o nosso governador fez uma apresentação com pompa e circunstância do estudo, aí o Butantan deu uma caixinha para ele, o Eduardo foi lá e reclamou, falou assim, ele está na lista de delegação para pegar na caixa do produto. Bom, então, só brincando com você, viu, Eduardo, mas a gente não conseguiu evitar dele querer uma amostra da caixa da vacina, um frasquinho vazio, para mostrar para a imprensa no dia que ele foi fazer o lançamento do produto, mas isso, evidentemente, não foi tirado da nossa farmácia, só para vocês saberem. No mundo político, a coisa ferveu, então, vocês viram ali que o Roberto Jefferson reclamou, dizendo que, botando em dúvida por que o Butantan teria assinado um acordo com a Coronavac em agosto de 2019, sugerindo que a China já tinha esse vírus pronto para espalhar para o mundo para causar uma pandemia. A Abraham Weintraub fez um questionamento que a vacinação da nossa primeira voluntária foi uma encenação e que isso tudo seria uma farsa para a realização desse estudo. E aí depois, nos dias que seguiram, começaram a aparecer nas mídias sociais uma moça aqui que teria supostamente começado a sentir indisposta, e aí ela teve 38 graus de febre, dor no corpo, e aí ela não conseguia levantar o braço depois da vacinação. Ocorre que essa moça é uma voluntária no Rio de Janeiro, da Shadox, e ela deu uma entrevista se sentindo extremamente feliz por participar do estudo, encorajando outros investigadores, outros voluntários, mas aí foram lá, pegaram a foto dela, colocaram nesse texto aqui, que é completamente falso. E, finalmente, dizendo que as células de bebê abortado são utilizadas para a produção da vacina chinesa, e o Dória estava escondendo isso da imprensa. Bom, células vero, então isso, evidente que isso não procede, mas isso acabou circulando, eu recebi de várias pessoas esse tipo de alegação. Então, a gente está
num momento muito difícil, porque, embora a gente saiba que exista certa competição entre um laboratório com o outro, muita gente é interessada no lucro que essa vacina pode ter no futuro, o papel que a gente tem como investigador é conduzir o estudo da forma mais rigorosa possível. O que a gente tem que dar é a resposta para se essa vacina vai ser eficaz ou não. E eu estou fazendo isso com eu e meus colegas estão participando do estudo da Sinovac com muita tranquilidade e com muita parceria com os colegas que estão fazendo o estudo da AstraZeneca. A Lili Vec, que é da Unifesp, a gente se fala frequentemente. Escrevemos um artigo juntos agora. Por quê? Porque nessa hora a gente tem que proteger a iniciativa de vacinas, porque essa guerra e polarização política pode trazer um prejuízo, não é para uma vacina, não é para um político, mas para a iniciativa de vacinação no Brasil. Se os antivax pegam carona nesse tipo de discurso, quem sabe eles também não começam um movimento que vai nos colocar no mesmo patamar que os Estados Unidos está, onde todas as reuniões da colisão de vacinas, dos estudos da Moderna, da Pfizer, da Janssen que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos, metade da reunião é reunião para mitigar a crise que a imprensa que está surgindo na imprensa e nas mídias sociais contra os projetos de vacina. Então, acho que esse é um problema que a gente tem que encarar com o máximo de seriedade, trabalhar em parceria todos os projetos de vacina de coronavírus que forem conduzidos no Brasil, porque o que está em jogo é a reputação das vacinas de uma forma geral. Não é só o coronavírus, não é só o estrago e a tragédia que essa pandemia trouxe, mas o que é que vai sobrar de todos esses problemas que a gente está passando. Eu queria finalizar agradecendo toda a nossa equipe. Nós temos fizemos tudo isso com o apoio da CONEP, com o apoio da Anvisa, o suporte do Butantan e várias pessoas dentro do Complexo HC, que foi a maior instituição do Brasil que acolheu pacientes com coronavírus. No momento, a gente teve 660 pacientes internados, agora a gente está com 288, com a redistribuição de leitos aqui na região metropolitana de São Paulo, mas graças a um esforço coletivo de um grande número de pessoas que trabalham, maioria esmagadora são mulheres, é por isso que dá certo o trabalho que a gente faz lá, com o apoio de uma equipe de pesquisa clínica do Butantan, que é muito próxima da gente, e tem atuado na formulação desses projetos, discutido desde a sua conceitualização até a implementação nessa fase, num período tão curto de tempo que a gente teve. Eu queria agradecer o apoio da diretoria do Hospital das Clínicas, da Fundação de Faculdade de Medicina e da diretoria da Faculdade de Medicina da USP para fazer com que esse projeto começasse e eu espero que a gente dê essa resposta da forma mais rigorosa possível, no período mais curto possível também. Muito obrigado e eu devolvo aí para o Eduardo. Esper, muito obrigado pela apresentação, muito interessante, muitos dados novos e importantes para todos nós, né? É interessante ver como a academia está se organizando no sentido de realizar esses estudos rapidamente, em conjunto, trocando experiências, assim como a indústria também, de uma forma inédita, trabalhando em conjunto para conseguir resultados rápidos e importantes, né? Acho que a gente nunca realmente viveu uma situação como essa do ponto de vista de colaboração entre as instituições. Eu lembro que todos nós podemos fazer perguntas usando a opção de perguntas e respostas aqui da nossa plataforma. Eu queria iniciar perguntando para o Esper a respeito do recrutamento. Como é que vocês têm sentido desafios de recrutamento, essas informações falsas e tão impertinentes têm atrapalhado isso? Como é que vocês têm levado o recrutamento de um número tão grande de pacientes? Para a gente não tem sido tão complexo, dado que o número de pessoas, de funcionários no Complexo HC é muito alto. Nós temos 21 mil colaboradores e só no Instituto Central, onde trabalham as pessoas que atendem a pacientes com Covid, são 7 mil.
Agora, os pacientes Covid também estão sendo internados no Instituto do Câncer e no INCOR, então esse número aumentou bastante. Acho que só com os colaboradores nossos teríamos a capacidade de colocar os 10% de voluntários destinados para o Complexo HC, que é um dos 12 centros. Então, nós temos que colocar 890. A dificuldade acaba sendo muito maior na logística, são 2 doses, um período muito curto. Então, a gente está fazendo uma operação lá bastante complexa, abrindo lá as estandes na quadra ali do complexo para poder acolher todo mundo e pessoas que estão entrando, saindo, de manhã, de tarde, de noite. É claro que um pouco de resistência a gente já vem notando. Algumas pessoas começam a falar, especialmente aqueles que têm menos acesso à informação e acabam fazendo a sua formação de conhecimento baseado no WhatsApp. Aí chegam essas coisas, a gente vê umas brincadeiras ali de mau gosto que acabam surgindo em pessoas que são próximas de nós. Imagina aqueles mais distantes. Então, é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar, principalmente no contato com o voluntário. Isso começou a fazer parte do nosso processo de visita clínica. Depois da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, tem vários procedimentos e uma dessas etapas é aconselhamento, que foi adicionado por causa disso daí. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui para o Cláudio Osvan. Cláudio Osvan, boa noite. Acredito que eu gostaria de saber se já existe uma perspectiva de qual seria o prazo regulatório para aprovação do registro de uma vacina no Brasil. Boa noite, obrigado pela pergunta. Na verdade, nós não estipulamos o prazo, nós elaboramos uma resolução, que é a resolução 348, que fala, de modo geral, que para o registro de medicamentos, incluindo as vacinas para a Covid-19, que há uma flexibilização, por exemplo, em termos de documentos que estão faltando, que por meio de termos de compromisso que a gente pode conceder o registro e trabalhar com uma estratégia de termo de compromisso para a empresa e apresentando os documentos faltantes, obviamente, desde que não sejam aqueles documentos essenciais para aprovação. Então, não especificamos o prazo. A nossa referência hoje é a resolução número 205, que é de priorização de análise de medicamentos, com alguns critérios. Então, a Covid-19 atenderia um desses critérios, como uma doença emergente, e ela estabelece 60 dias para a primeira manifestação, mas, obviamente, essa é só uma referência. O esforço que nós estamos fazendo aqui é para dar a resposta num tempo muito curto. Isso principalmente a depender do pacote regulatório, de como vai estar o pacote regulatório, a organização disso, dos dados a serem apresentados e da interação, essa interação que eu disse, com as empresas, que tem sido muito intensas. Então, nós temos feito reuniões diárias. Então, isso que colabora para acelerar o processo. Ótimo. Eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta para o Cláudio Osvan, que nós recebemos. Considerando os pontos positivos que surgiram com essa iniciativa de aprovação rápida nos estudos referentes à Covid, tanto de vacinas como de tratamento, o que você acha que pode sobrar para as outras pesquisas clínicas em termos processuais? O que pode surgir de diminuição dos prazos e da análise e do tipo de análise que é feita dos protocolos? Olha, primeiro, obviamente, assim, nós vamos escolher uma série de aprendizados, desse momento que nós estamos vivendo. Eu já citei uma que são essas ferramentas, por exemplo, que nós estamos utilizando aqui agora, que nos permitiu uma aproximação, uma interação muito rápida e muito dinâmica com o setor produtivo, Obviamente, nós, com base nessas orientações que nós demos, por exemplo, em termos de ensaio clínico, começa a surgir, por exemplo,
a monitoria remota, né, que tem ganhado bastante evidência, e a questão do prazo, obviamente a gente está fazendo um esforço muito grande, né, ainda que nesse momento, que é muito excepcional, né, mas com certeza nós vamos ter muito que colher, principalmente para poder reduzir prazos, né, para otimizar os nossos prazos, né, para olhar de um modo diferente para os documentos que hoje normalmente são solicitados. Então, eu acho que a pandemia trouxe para a gente um novo olhar e, com certeza, nós vamos colher muitos bons frutos disso, resultando na redução de prazo. Inclusive, já estamos trabalhando com isso. Obrigado, Cláudio. Queria voltar para o Esper. Esper, considerando que a gente tem os testes atualmente disponíveis não são ideais em termos de sensibilidade e talvez até de especificidade, como é que você vê o impacto desses testes na seleção de voluntários para a vacina? Eduardo, tem dois tipos de abordagens na inclusão de voluntários. Um deles é o que vários dos estudos, por exemplo, o que está sendo proposto por outros fabricantes que nos contactaram, que é a inclusão de voluntários independente do estado sorológico. Então, o que eles imaginam? Vamos colocar todo mundo. Mas se entra 20% de pessoas que já têm anticorpos, não tem problema. A ideia seria verificar o que aconteceria, inclusive com vacina dada a pessoas que têm imunidade prévia. Aí o argumento que eles trazem olha, na hora que você vai fazer uma campanha de vacina, vacinar no posto, não tem nenhuma delas que você pede teste prévio. E de fato não tem. Não tem nenhuma vacina que você fala assim, traz seu teste de hepatite B para você receber a dose. Ou deixa eu ver como que está a sorologia para febre amarela para você receber a vacinação. Ninguém. Então, isso seria se aproximar mais de uma utilização da vacina na ponta. Na elaboração do estudo Butantan, isso foi um motivo de bastante debate, porque o que eu defendi é fazer uma triagem com teste rápido. E qual foi o raciocínio por trás disso? Que se você exclui aqueles que têm IgG prévia, maximiza a chance dos voluntários não terem sido expostos e, portanto, a vacina provar se ela é eficaz ou não. Então, com isso, você teria um impacto no tamanho amostral. Você poderia, talvez, mostrar a eficácia vacinal com um número menor de voluntários. E, de fato, usando essa abordagem, com o cálculo do tamanho amostral da vacina da Coronavac, está em 8.870 voluntários, enquanto que todos os outros, acho que o que tem menos, tem 30 mil. Então, foi uma das abordagens que a gente teve para tentar dar essa resposta mais rápida. Não tem resposta correta para isso. É possível que a gente inclua pessoas soronegativas pelo teste rápido que é feito na hora, mas que tenham sido expostas a coronavírus? Sim. É possível que eles incluam pessoas que têm resposta prévia e isso dificulte a demonstração de atingir endpoint primário do estudo, que é desenvolvimento da Covid-19? Sim. Mas cada uma tem uma linha de argumentação favorável para si e uma linha de argumentação desfavorável para si. Tá certo. Tem uma pergunta aqui que não está exatamente ligada ao nosso tema, mas que eu queria dirigir para o Esper. Se você poderia comentar alguma coisa sobre os protocolos de tratamento para a Covid-19 que estão em andamento. Tem muito protocolo de tratamento, mas antes de falar desses protocolos, eu preciso dividir com vocês uma tremenda frustração que eu tenho, é que nós estamos diante de uma doença infecciosa causada pelo coronavírus, cujos 2 tratamentos aprovados até agora é corticoide e anticoagulante. Isso até uma humilhação para a gente. O único remédio que é aprovado contra o vírus é o Remdesivir, pela Glaxo, tem um efeito modesto no curso clínico da doença. Qual que é a explicação para isso? É muito simples. Trata-se de uma doença
que é desencadeada por um vírus, que é a base fundamental dos sintomas na primeira semana depois que eles começam. Mas a segunda semana de sintomas adiante, os eventos são muito mais desencadeados pelo vírus, mas eles acabam sendo de outra natureza. Um processo inflamatório, processo de uma hipercoagulabilidade, uma endotelite, que é uma natureza de doença completamente distinta. E por que eu chamei a atenção disso? Porque tem os primeiros remédios que você daria na primeira semana, foco é vírus. Poderia ter um foco na imunidade inata e estímulo à imunidade celular adaptativa? Sim, isso está sendo pesquisado em vários protocolos. Mas na segunda semana adiante, o foco é modular essa resposta inflamatória intensa, que é muito danosa, especialmente para o pulmão, mas com manifestações extrapulmonares. Aqui ganha lugar remédios que buscam diminuir cascata de citocinas, diminuir processos inflamatórios e etc. E nós temos aqui um faroeste de remédios diferentes sendo testados ao mesmo tempo, e cada um deles vai ter que aguardar os seus estudos clínicos controlados que estão sendo feitos agora. O Brasil tem sido convidado a participar de vários desses protocolos. A gente chegou no ponto no HC de ter que recusar vários deles pelo excesso e competitividade que existe entre eles nesse momento, mas tem muitos que estão em andamento nesse momento. E o Brasil tem que demonstrar que é capaz de fazer esses estudos nos seus centros de pesquisa, junto com as CROs que existem no país, com as subsidiárias e com essas empresas nacionais, porque nós estamos, infelizmente, experimentando essa pandemia, mas que também nos permite fazer contribuições para o conhecimento do tratamento da Covid-19. Muito obrigado, Esper. Nós estamos em cima da hora para terminar a nossa live. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito a presença do Cláudio Osvan, a presença do Esper, do Hélio, do Eduardo Calderari e antes da doutora Elizabeth de Carvalhais, que participaram aqui conosco. Esperamos que a gente possa manter o vídeo dessa live à disposição de quem depois quiser assistir. E, mais uma vez, obrigado pela contribuição de todos. Eu espero que todos tenham uma boa noite e vamos seguindo a nossa sina aqui com essa pandemia. Muito obrigado, boa noite a todos.